Nesta videoaula, você vai ver mediações de conflitos sociais, mecanismos locais de prevenção à violência. O padrão de violência brasileiro, em muitos aspectos, se assemelha ao de outros países do continente latino-americano. A América Latina convive com um tipo de violência cotidiana assimilada pela estrutura social urbana. Vivemos na região mais violenta do mundo, que concentra quase 80% dos habitantes exatamente nas áreas urbanas, com uma parcela significativa da população vivendo em condições precárias. Isso tem influência direta na situação da violência. Mas há outras razões: as desigualdades sociais, o acesso precário ao sistema de justiça e garantia de direitos, a facilidade em adquirir armas de fogo, corrupção e arbitrariedade policial, o comércio de drogas, a discriminação, principalmente contra homossexuais, mulheres e negros. O Brasil mantém uma estatística bastante elevada, próxima a 50 mil mortes violentas a cada ano. Os jovens são as principais vítimas desse tipo de violência, né? São jovens negros, são jovens pobres, são jovens com baixa escolaridade. Ele tem um perfil muito identificado. Então, a gente pode dizer algumas coisas. Primeiro, no Brasil morre muita gente. Segundo, morre muito jovem. Terceiro, morre um jovem que está muitas vezes excluído das políticas sociais. Muitas vezes ele está nos territórios mais pobres, né, nas favelas, nas periferias, e esse jovem sofre um tipo de violência que é a violência letal, sobretudo. Há diferentes representações da violência. Podem ser simbólicas ou físicas, direcionadas a um indivíduo ou a um grupo de pessoas, intencionais ou inconscientes, diretas ou indiretas, e se materializam também na questão da moradia. Quando a gente está pensando em políticas públicas, o nosso grande desafio é fazer com que as políticas públicas tratem dos conflitos, lidem com os conflitos de forma ajustadas para cada localidade, adequadas para cada situação e, sobretudo, com capacidade de produção, de entendimento entre as pessoas que estão ali envolvidas. O conflito não é necessariamente ruim, porque pode ser também um canal para a transformação e o reconhecimento de direitos. As divergências são importantes pilares da democracia. Há 3 caminhos típicos em uma situação de conflito. 2. A negação e a violência tendem a fortalecer a tensão e um busca transformá-la por meio do diálogo. Ao excluirmos a violência como método de resolução de conflitos, restam 5 opções, complementares e independentes. A resolução judicial, quando acionamos o poder judiciário, a arbitragem, bem parecida, quando uma terceira pessoa ou árbitro que decide a disputa, a conciliação e a mediação, que tem respectivamente a figura de um conciliador e de um mediador, mas a decisão é sempre das partes envolvidas, e a negociação baseada no diálogo para a solução do conflito. A mediação é uma ferramenta importante, que está sendo muito dita hoje em dia, é matéria ligada ao tema da segurança pública, ao tema dos direitos humanos, enfim, das políticas sociais, que é uma agenda que constrói a possibilidade de estabelecer laços de confiança e estabelecer pontes de comunicação. E, a partir disso, se construiu o entendimento. Apesar da presença da violência em todos os bairros, nas regiões mais pobres se torna mais intensa e dramática. Os esforços na construção ou reforma de equipamentos de moradia de baixa renda têm especial importância como medidas de prevenção. Reconhecer e fortalecer os vínculos de convivência saudável reforça os mecanismos de autoproteção e de promoção dos direitos. Pessoas diferentes produzem pensamentos e desejos distintos. E, por isso, o conflito é apenas a expressão dessa diversidade. A busca é por caminhos para evitar que o conflito se transforme em confronto. A violência que a gente vive é algo sistêmico, né?
A gente não consegue impedir que a violência aconteça, mas a gente pode escolher a maneira como a gente quer tratá-la. E eu acho que é muito importante que a gente coloque nessa perspectiva, tanto na perspectiva de planejamento, de como é que a gente lida com ela, de monitoramento, como é que a gente acompanha ela, de adequação, como é que ela se ajusta, as soluções se ajustam a cada localidade e, sobretudo, como é que a gente garante uma participação dos próprios envolvidos nas próprias soluções da violência. A cultura de paz constrói ações que estimulam a resolução pacífica de conflitos, a partir de relações democráticas e de cooperação entre o poder público e as pessoas, a partir da negociação e da mediação entre as partes. O fortalecimento e a apropriação de espaços de interação comunitária também são fundamentais para a construção de uma cultura de paz. É necessário gerar responsabilização, autonomia, cooperação e estímulo aos trabalhos em rede. Quanto maior forem os sentimentos de pertencimento e participação, maior será a segurança e a sustentabilidade da iniciativa. Um planejamento inclusivo, respeitoso e dialogal são alguns passos importantes na direção da sustentabilidade e da qualidade de convívio. Obra terminada. É preciso a combinação de alguns elementos para que tenhamos um espaço efetivamente seguro. Modelo de prática policial baseada no respeito aos direitos e mecanismos de diálogo comunitário. Amplo e qualificado acesso aos serviços públicos. Mecanismos de participação plena de redes e grupos comunitários na discussão e solução dos problemas. Priorização dos espaços públicos para uso coletivo que estimulem a convivência. É muito importante que a gente coloque a agenda da violência como uma agenda prioritária para ser objeto de estudo, de acompanhamento, de atenção das políticas sociais nas nossas políticas de habitação social. O Brasil é uma referência hoje na política de habitação. Precisa ser uma referência também positiva, transformadora na política de prevenção à violência. Violência não é um problema de polícia, não pode ser um problema de polícia exclusivamente. A polícia é parte é um ator importante nessa construção, mas é sobretudo uma construção social. A gente vive num país onde a violência está muito marcada pela exclusão, pela marginalização de um conjunto da população e para superar isso, a gente precisa superar com políticas sociais, com políticas públicas.